Olá, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui a esse canal. Eu chamo Felipe, estou aqui com a Isadora. Essa aqui é a estreia, diz aqui que eu não sei se é um quadro, se é um programa, se a Isadora é um podcast, mas eu não sei dizer exatamente o que é. Mas a ideia desse quadro é trazer gente aqui que eu considero que tem um QI legal, que seja crente, para conseguir conversar, fazer perguntas que eu considero pertinentes e que eu acredito também que sejam válidas aí, que vocês também talvez tenham essa dúvida. E se apresenta aí, Isadora. Oi, gente, eu sou Isadora, mas podem me chamar de Isa, sou psicóloga, criadora de conteúdo, sou gestalt terapeuta. E eu e RJ, eu chamo ele intimamente de RJ, a gente chama ele aqui assim, porque a gente mora num estado diferente do Rio, nós somos do Rio, né? E a gente é da mesma igreja, então por isso que a gente por isso que a gente tá aqui junto para compartilhar desse assunto, que inclusive foi nesse contexto de igreja que essa conversa nasceu, e a gente vai desenvolver esse tema aqui com vocês. Eu não lembro exatamente quando foi o mês, mas foi recente. Nós estávamos nessa escola, nós estávamos servindo. E aí, em algum contexto aleatório, a gente sentou junto e a Isadora falou alguma coisa sobre identidade. E aí eu falo que a Isadora, ela tem muita pepita, que ela só vai soltando assim e eu vou sendo esmagada em cada coisa que ela fala. Eu não faço ideia do que significa essa palavra. Pepita, eu acho também, não tenho certeza não. Mas eu acho que é tipo uma coisa, tipo assim, de valor. Tanto que eu ia falar pepita de ouro. Tipo assim, é uma, tipo uma é uma pérola. pérolazinha. Isso, entendeu? Se não for isso, gente, vocês fingem que é. Perdão por tudo. Vocês fingem que é. Mas ela não tem nada a ver com isso, não. Isadora tem muitas pérolas. E aí eu ficava pensando, tipo assim, cara, de alguma forma, essa mulher precisa falar. E eu gosto de ouvir, eu gosto de fazer pergunta. E aí nasceu esse tópico a partir de uma ministração que você escutou. E aí você lança aí o verbo pra gente. A gente estava no intervalo de uma das aulas dessa escola e a gente estava ouvindo uma mensagem sobre humildade e eu comecei a pensar, né, tipo, como que é complexo esse lance de ser músico e isso ter tantas camadas, não só espirituais, não só as comuns, mas emocionais também, porque tocar um instrumento, estar conectado à música não é só algo que a gente faz, mas é algo que a gente é também. E aí, quando a gente mistura o fazer com o ser, isso soma muitas coisas que são complexas demais para serem tratadas de qualquer forma. E aí, nesse dia, eu abri meu coração para ele e para mais alguns amigos. A gente estava conversando ali e falei que fiquei imaginando como seria falar sobre esse tema e separar as duas coisas, separar questões que são sobre terapia e questões que são sobre discipulado, né? Eu me deparei com essa realidade, foi quando fiz meu Fascinação. E aí, um dia, meu grande amado discipulador Taborda, ele deu uma aula sobre orgulho. E também nós tivemos aula sobre identidade. Minha filha, naquele dia ali eu vi, caraca, meu irmão. Crise existencial. Nossa, tipo assim, foi frustrante ver o quanto que eu era. Na realidade, eu ainda sou, né? Mas progressivamente a gente aprende isso diante do Senhor para tentar chegar à estatura do Senhor. O quanto que eu sou refém de aprovação de homens, o quanto que a afirmação alheia torna a minha identidade algo real. O quanto que é mais fácil acreditar mais naquilo que um homem aprova ou reprova do que naquilo que a gente entende que o Senhor vem comunicando durante anos da nossa vida. Porque, querendo ou não, embora nós tenhamos fé no Senhor, a nossa realidade é que a gente precisa de coisas muito palpáveis, abstratas. Então, você ter um Deus no além, assim, que não é palpável, te afirmando coisas. Quando você chega diante de alguém real, encarnado na tua frente, falando coisas do contrário, parece que aquilo tem um peso, tipo assim, absurdo, a qual a fala de Deus parece que ela perde totalmente valor, porque você está diante dos olhos de alguém que, tipo assim, não cabe. Eu lembro que, eu vou citar uma coisa que agora, se a pessoa que me causou isso ver isso, vai dar uma merda. Censurou. Mas, tipo assim, eu lembro que quando era ainda gurizinho, eu ainda não era, tipo assim, nada envolvido com música, só que eu achava incrível, né? Eu via a galera do time de louvor cantando, tocando assim, e eu achava aquilo fascinante. Eu queria muito aquele treco pra minha vida. E aí eu cheguei uma vez a citar pro líder da época que eu queria ser engajado naquele multiverso. E tipo assim, tudo que é de mais
baixo nível de, tipo assim, de incentivo que aquele cara me deu. A ponto de um dia, não era dia de louvor, não era, tipo assim, absolutamente nada. Só que tinha culto, tipo, de adolescente, esporadicamente, que os adolescentes quem conduzia. E aí, por eu ser a pessoa que estudava música na época, eu era quem ajudava a galera. E aí, ele chegar e me falou assim, cara, você mata o culto. Mata o culto? Mata o culto. E aquilo, tipo assim, pegou na minha cabeça de um jeito que... Inclusive, eu tenho que fazer terapia, né? Eu tô falando lá de uma terapeuta... Não foi à toa que te marcou, né? Exatamente. Eu tô falando lá de uma terapeuta, o terapeuta tá aqui por dentro. Ai, meu Deus do céu. E ela só atende mulher, que misericórdia. E, tipo assim, o quanto que até hoje é complexo pra mim conseguir ou pegar aquilo que eu já ouvi da parte do Senhor em relação à música ou qualquer outro gênero e não tornar aquela fala, tipo assim, eu sou isso aqui. Nossa, e sim, porque por o ser músico, o ser artista, ser algo que sai de dentro da gente, da nossa criatividade, do dom que Deus deu pra gente, ou então da admiração que a gente tem pela arte, isso vai muito mais além do que simplesmente o fazer, o executar uma ação. Então, quando alguém vira pra você e fala, você mata o culto, é uma frase muito, muito forte, assim. Eu acho que, inclusive, no nosso meio, assim, enquanto cristãos na igreja brasileira, a gente fala e escuta coisas muito pesadas, muito fortes, sem ter a dimensão do peso emocional que isso tem e que isso pode ter na vida de uma pessoa. A própria pessoa que falou isso pra você, ela não deve nem lembrar que ela falou, ela não deve fazer ideia que ela fez isso. Graças a Deus. Mas você lembra. E não porque você, tipo, ainda tá chateado com a pessoa, e tudo bem se tiver também, mas não só por isso, mas porque ele tava falando de algo que era seu sonho, que você ainda olhava com admiração, se via longe daquilo e como um lugar que você queria alcançar. E aí, quando essas camadas do ser e do fazer não são bem separadas, porque apesar de eu acreditar que enquanto ser humano a gente precisa integrar as coisas, ao mesmo tempo existe didaticamente coisas que a gente precisa separar, porque quando a gente associa demais o ser com o fazer, a gente acaba colocando o nosso valor naquilo que a gente faz. Então, tipo, se a gente tocou mal um dia, se a gente desafinou no outro dia na escala do louvor, a gente vai começar a acreditar ou então se lembrar de quando a gente ouviu que a gente não era bom, de que a gente não era bom o suficiente, de que Deus não estava nisso porque a gente não estava fazendo isso bem, sabe? Então, é realmente algo que causa um sofrimento muito grande, porque a gente é muita coisa, especialmente nesse contexto de igreja, assim, Muita a gente coisa. a gente é muita coisa e a gente faz muita coisa, né? Então, conforme os nossos relacionamentos vão se desenvolvendo e a gente vai crescendo nesse contexto, muito mais variações daquilo que a gente faz vão surgindo. Tipo, a gente chega numa igreja hoje e procura em que área estão precisando de servos, tipo assim, em que área estão precisando de voluntários? Eu vou servir nessa área. Não só necessariamente naquilo que eu gosto, mas porque o objetivo é servir a igreja, servir o corpo, a edificação do corpo de Cristo. Então, e aí que eu acho, na minha opinião, que entra o lugar da terapia, porque você ter o entendimento de que você é bom é importante. Você saber que você faz bem, né? Mas é muito importante você separar o eu sou bom do preciso estudar mais. E é até uma coisa que agora na nossa igreja especificamente, a gente tem uma cultura de feedback muito legal. Dessa de tipo assim, cara, se foi ruim esse dia, se essa escala foi ruim, mano, a gente vai falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. E não que você seja ruim, é que foi um dia... Exatamente. Eu lembro recente de uma escala que a gente ficou meio em crise, assim, e eu falei pro co-líder de louvor, falei assim, cara, foi muito ruim, eu não sei como falar sobre isso. E aí ele tornou essa conversa possível e a gente trouxe isso como uma conversa de tipo assim, galera, eu sei que a gente tá aqui se dedicando, a gente tá aqui se esforçando, todo mundo ensaiou, todo mundo treinou, mas alguma coisa saiu do eixo que a gente precisa acertar. E isso não tem a ver com o nosso valor, isso tem a ver com esse dia, com esse momento, às vezes até as condições emocionais que cada um chegou, porque, sei lá, foi uma semana intensa, foi uma semana difícil, e aí isso compromete a nossa execução.
Mas é muito complexo porque o servir a Deus vai muito além de performance, vai muito além do que a gente apresenta enquanto um resultado bom, um produto bom, de algo que a gente treinou para fazer. Mas vai do nosso coração de servo, de querer oferecer para Deus o melhor que a gente pode oferecer. E isso esbarra com excelência, esbarra na nossa autoestima de artista, de querer fazer sempre o melhor, querer fazer sempre a melhor apresentação, a melhor entrega, enfim, a melhor arte que a gente consegue. Isso aí que tu falou me abriu aqui 3 lacunas. O quê? Isso aí que tu falou me abriu 3 aqui, ó. 3, vai. Tipo assim, o primeiro foi a questão de parâmetro de comparação, né? Porque pra gente julgar algo ser ruim é porque a gente olhou pra algo e considerou aquilo como bom. E às vezes aquilo que a gente considera como bom é algo fora do padrão da realidade. Um exemplo, você escuta uma música, você vai tirar ela, a música tá gravada. Então ela foi perfeitamente gravada no clique, perfeitamente corrigida a vocal, perfeitamente feitos os arranjos. E, inclusive, até o rapaz, o fulano ABC, que gravaram aquela música, um bendito dia, cara, ele errou aquele trem. E aí você tem esse parâmetro real de que é impossível errar. Eu não sei se tu já chegou a um dia, tipo assim, parar, vou gravar um vídeo, tipo assim, cantando no Instagram. E aí você dá o rec, parece que... não funciona. Exatamente. É você dá o rec e a parada desanda toda. Cara, eu faço aula de canto, eu voltei a fazer aula de canto recentemente, meu professor Diego. Um beijo, Diego. Eu sou muito fã dele, assim, e ele vem de um contexto de teatro musical. E eu sou fã de teatro musical. Eu amo as trilhas sonoras de filmes e tal. Aí eu falei, beleza, eu quero o quê? Vamos treinar músicas de musical. E aí, era uma música muito difícil. E... que eu não conseguia cantar o tom. E eu sempre me impressionei para cantar o tom original das músicas. E só que aí ele me contou a fatídica informação de que meu tom não era aquele tom. E tudo mudou na minha cabeça. Fora o fato de que a própria cantora não tem um vídeo dela cantando ao vivo aquela música. E o que tem é muito ruim mesmo. Tipo, ela faz todas as técnicas erradas. Então, tipo assim, esse foi um choque pra mim. De tipo assim, caramba, é verdade, né? Tipo, às vezes o tom não é o meu tom da minha, como fala, extensão vocal. E tá tudo bem. Tá tudo bem se eu mudar o tom, tá tudo bem se eu adaptar isso pra que a minha voz se destaque melhor. Ou então que a música funcione de certa forma. Mas... e aí eu ficava me comparando, achando que, tipo assim, nossa, minha voz não é boa o suficiente, porque eu não consigo cantar essa música aqui que eu acho top, entendeu? Mulher, se tu não é boa, eu tô lascado, então. Gente, assista um turno de adoração com palavra, de intercessão, com esta mulher cantando, vocês vão... Não, gente, e assim, é muito louco, porque... nossa, por exemplo, a minha referência de quando eu cheguei na sala de oração é uma galera que faz turno de oração há mais de 10 anos. Então, quando eu cheguei, eu me senti o quê? Uma mera mortal. A galera já saiu do ventre antifonando, né? É assim, tipo assim, a galera só vive já fazendo o que faz, entendeu? Então, assim, eu passei a compreender que é muito natural, de fato, pra quem faz isso há muito tempo. E tá tudo bem, assim, tipo, pra mim é uma dificuldade específica, pra outra pessoa vai ser uma outra dificuldade. Pra quem tá chegando agora, que faz isso há menos tempo ainda que eu, vai ser uma dificuldade maior. Então, tipo assim, entender que vão ter pessoas diferentes, porque fulano canta melhor que eu. E tá tudo bem, canta mesmo, sabe? Tipo assim, vai ter sempre alguém melhor que você. Isso é uma consciência clara de autoestima. Que não significa que você não seja bom. Que não significa que o que você faz não é bom. E aí entra o que Deus tem de específico com você, enquanto músico, enquanto artista, enquanto a pessoa que tá ocupando o lugar que você ocupa hoje. Você é você. Eu aprendi muito isso em relação à psicologia, assim. Hoje tem muitas psicólogas que criam conteúdo, tem muita gente que está na internet falando sobre diversos temas, inclusive temas que eu falo também. Só que o que eu tenho aprendido é que ninguém sou eu. Eu sou a única pessoa que tem essa capacidade. Então, vai ter algo na minha forma de ser, na minha forma de... ver a vida, que vai cativar as pessoas, que vai fazer com que as pessoas queiram me ouvir. Tipo você. Tipo, a gente tá aqui agora, sabe? Então, assim, a gente aprender a apreciar esse nosso ser e entender que o nosso fazer vai falhar às vezes, porque a gente vai falhar e tá tudo bem. Eu acho que livra a gente de um peso muito grande, assim, de comparação, desse...
eu não sei se posso dizer autocomiseração, assim, sabe? Esse sentir, assim, é um sofrimento legítimo. Eu não acredito que seja só um mimimi, sabe? E eu lembro da gente conversando aquele dia na igreja e eu falando assim, cara, a gente às vezes na igreja chama isso de drama, de mimimi, de exagero. Nossa, fulano tá chateado porque é isso. Mas é realmente um sofrimento real. E aí é isso que eu vejo na clínica, assim, quanto que falas que foram ditas às vezes por lideranças espirituais, que a pessoa tem essa visão assim de, cara, é um homem de Deus, é a pessoa que tá liderando a minha vida espiritualmente. Se ele me disse isso, mano, eu vou desistir, cara, sabe? Eu lembro, eu gosto muito de assistir aqueles programas de show de talentos, não é show de talentos, mas é de... The Voice, Astros. Essa parada, ídolos. E aí, quando um cara, tipo, altamente nomeado pela sociedade como especialista na música, vira pra um sonhador e fala assim, mano, não é pra você, música não é pra você. Cara, você mata o sonho de uma vida inteira, entende? Então, tipo assim... É muito pesado. Ou aquela pessoa vai pegar aquilo e vai ressignificar e vai fazer acontecer, vai tentar provar para si e para o mundo que ele consegue, ou ele vai completamente desistir por um outro caminho. Mas vai muito também da questão de você se conhecer a ponto de escolher o seu próprio caminho, independente das vozes das outras pessoas, independente do que as outras pessoas dizem que te desanima. É muito interessante ouvir feedbacks construtivos e, apesar de negativos às vezes, porque isso vai acontecer, a gente entender qual é a visão e também caminhar com pessoas que querem te encorajar. Então, assim, contando pra você seu defeito ou sua qualidade, a pessoa quer te encorajar e você ouvir aquilo e falar, pô, realmente, eu vou melhorar, vou me esforçar, eu vou caminhar melhor, eu vou estudar mais, assim. Meu instrumento principal é a voz. Eu descobri, inclusive, que eu sou musicista. Não tem muito tempo. O acampamento, né? Quem viveu sabe. Mas, pra mim, tinha muito essa separação de cantor e músico. Só que cantor também é músico, porque a voz também é um instrumento, tem uma diferença, mas o meu instrumento principal é a minha voz. E eu reconheci a necessidade recentemente de voltar a estudar isso, sabe? De voltar a entender. E eu estava até lendo esses dias sobre o limite que a gente encontra no nosso instrumento é uma questão de estudo, assim, para poder a gente aprimorar, para poder a gente melhorar. Não é um limite... que define o fim das coisas, mas é um obstáculo que a gente encontra para agora, para a gente se esticar depois. E aí, no discipulado, a gente aprende e desenvolve ali na caminhada, na nossa jornada espiritual, como seguir os passos de Cristo, como viver um propósito, viver com um propósito, viver o nosso chamado, viver um ministério à luz da palavra. Mas na terapia a gente responde a outras perguntas, que é tipo, o que está acontecendo dentro de mim, como eu me sinto em relação a isso, que bagagens eu estou carregando em relação a coisas que me disseram há muito tempo atrás e que ainda estão me impedindo de viver plenamente aquilo que o Senhor tem para mim, sabe? À medida que tu foi falando, a afirmativa que tu fala, né, de músico é quem a gente foi dando uma luz assim. Tá vendo? Essa mulher é muito pepita, gente. Pepita. Se é que pepita é o que eu penso. Vai se não for assim, essa é a nova identidade de pepita, tá? Definindo um novo conceito. Nesse rolê aí do fazer das limitações também, quando tu falou também de questão de feedback, a linha tênue também, né, entre, tipo, saber quem tu é, tu ter uma confiança, às vezes, tipo assim, no fruto do teu estudo de anos, tipo assim, cara, eu sei que eu não sou ruim. É porque às vezes falar eu sou bom, sou muito... prepotente, arrogante. Eita. Mas aí que tá, tipo, autoestima. Eu amo o autoconhecimento por isso. Porque a gente aprende que reconhecer que você é bom, reconhecer que você é bonito, reconhecer que você é inteligente, não é pecado. Ter uma boa autoestima é bom, inclusive, sabe? Tipo, é você olhar pra você e falar assim, cara, Deus me deu esse dom. Eu lembro de responder elogios antigamente, quando as pessoas me elogiavam sobre o cantar. Eu falava assim, nada, que nada, isso é... Foi Deus, e aí... É a resposta mais gospel que tem, né? Assim, né? Tipo assim, a gente rejeitando o elogio das pessoas. Não é um problema aceitar o elogio das pessoas. E quanto também nessa nossa resposta, também não é um medo de falar... De concordar. E ser reprovado. Sim.
pela pessoa. Sim, tipo assim, nossa, ela se acha e tal. E, cara, eu sei que eu canto bem. E eu sei que falar isso em voz alta, principalmente no nosso meio cristão, assim, gera um ruído, um estranhamento, assim, sendo que, na verdade, eu tenho essa plena consciência. Eu sei que existem pessoas melhores que eu, e tá tudo bem. Eu sei que existem pessoas que exercitam a técnica mais que eu, e tá tudo bem, sabe? Tipo, eu preciso fazer as pazes com isso. Eu preciso também reconhecer que eu preciso estudar mais. Isso é humildade de verdade, sabe? Humildade de verdade não é você se desprezar e falar assim, não sou bom no que eu faço. É você entender que você recebeu uma porção de Deus, que você recebeu um dom e que é aquilo que está sobre você. E que você pode se esticar e exercitar o fazer, o como fazer. A gente ouviu muito isso nesses últimos dias. Mas como eu vou cuidar daquele talento que Deus me deu é uma responsabilidade minha, assim, entendeu? Se eu vou, sei lá, se eu canto amarelo a vida inteira, 20 anos eu canto amarelo, e aí eu quero cantar bege com preto. Eu preciso me esticar para fazer isso. Eu não vou, tipo assim, achar que sobrenaturalmente Deus vai soprar na minha voz e aí, de repente, eu vou começar a cantar diferente. Não, cara, eu preciso descobrir como é que o meu corpo funciona. Isso é autoconhecimento também. Inclusive, cara, essa temporada minha fazendo aula de canto nunca foi tanto sobre autoconhecimento. É tipo assim, eu sinto de verdade como se eu estivesse descobrindo a minha voz outra vez. Como se eu estivesse fazendo isso pela primeira vez. Como se eu não soubesse o que era cantar antes. E aí eu comecei a liderar louvor recente, de novo, porque eu fiz isso por muitos anos na minha antiga igreja. E aí a primeira vez estava super nervosa. E aquela coisa assim, meu Deus, vai ficar ruim, eu vou desafinar, eu vou, sei lá, vou falar alguma coisa que eu não deveria falar. E aí as pessoas super me elogiando depois, falam, nossa, Isadora, tipo, você faz isso há muito tempo. E eu, gente, vocês não estão entendendo. A sensação que eu tenho é que eu estou aprendendo a fazer de novo. E eu acho que ter a humildade é saber que sim, eu tenho uma bagagem, mas que hoje eu ainda estou num lugar de aprendizado. Hoje eu ainda estou num lugar que eu preciso crescer. Isso não significa que eu não sou boa no que eu faço. Eu acho que é o difícil achar esse equilíbrio de, tipo assim, de reconhecer, tipo assim, o dom que Deus te deu, honrar com o teu esforço até então, mas também não estar num lugar, tipo assim, de que eu sou bom bambam. Não há mais degraus para serem alcançados. Sim. Porque, com todo respeito, né, depois de Jesus, Vem eu. Eu sou o 01. E se tem um lugar que mostra que tu não é o 01, é aqui, né? Sim. O lugar pra ter gente boa pra bexiga mesmo. O celeiro de artistas. Cara, eu lembro que, tipo assim, quando eu vim pra cá fazer Fascinação, eu vivia numa bolha de Caxias, muito, tipo assim, em conceito de arte, de música, muito, muito pobre. Não era um lugar que respirava isso. Era um lugar que, tipo assim, que a cada 50 músicos que você conhece, 2 sabiam teoria musical. Uhum. O restante era a galera que cresceu na Assembleia, ouvido afiadaço, mas não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Uhum. E aí eu cheguei aqui, então, com a perspectiva musical da realidade de Caxias. Falo a verdade, eu me considerava, tipo assim, eu sou o ser humano mais musical que existe naquela cidade. Eu queria muito nisso, né? E aí, meu irmão, eu cheguei aqui, eu conheci uma galera que eu fiquei tipo assim, rapaz, eu tenho muita coisa pra caminhar ainda. Pra aprender. E aí, nada como sair da bolha, né? Pra poder a gente aprender. Desconfortável, por favor, misericórdia. Nada como sair da zona de conforto. É a melhor coisa. Aí vem aquela vozinha assim, era melhor ter ficado na ignorância. Cara, não, sério, eu lembro que quando eu fiz o Fascinação, eu assistindo as aulas de teoria, eu só pensava assim, eu desisto, não dá pra mim. É sério, tipo, parece uma matemática que nunca entra no meu cérebro. É uma coisa que, sei lá, pra algumas pessoas é simples, é tipo, preto no branco. Só que pra mim é tão complexo, mas tão complexo, que eu me sinto assim, eu vou ficar de recuperação nessa matéria. Essa sensação, assim. E eu lembro também que eu fiz a audição pra participar da sala de oração. E aí eu lembro que ficou eu e uma amiga como líder de coro. Líder de coro sempre foi um desafio pra mim. E aí, beleza, foi eu lá de ser líder de coro com uma outra amiga, a Babi, inclusive, beijo, Babi, saudades. Babi, ela fazia isso com uma naturalidade que era tipo assim, vou beber água. Ela fazia um coro, sabe, tipo... E nasceu com ela aquilo. E pra mim era tipo um parto fazer um...
Era tipo, meu Deus do céu, que difícil fazer isso. Parece que eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque também não é só fazer um coro, né? A gente tem objetivos claros nessa função, assim, de ser cantável, de ser clara a compreensão para as pessoas que vão estar ali como igreja. Eu acho que é um exercício muito prático do servir a igreja. Eu acho isso muito massa, assim. Mas era realmente uma parada totalmente fora da minha zona de conforto. E eu lembro de me comparar e falar assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, por que eu tô aqui? Podia ser só ela, podia ser tão tranquilo, assim. Só que aí, dividir essa função e aprender com ela também, e aprender com os meus outros amigos cantores que estavam ali servindo, foi uma lição muito grande de vida, assim, pra mim. Inclusive de compreender que tinha um porquê de Deus de eu estar ali. Independente se eu era a melhor líder de coro ou a melhor nessa função ou não. Tinha um propósito de Deus, assim. Quando falou essa crise no MMI, por quê? Você fez a 17. Só que antes da 17 teve mais 16 turmas. Eu fiz a 20. Hoje já tá acabando a 24 já. Tá acabando a 24. Vai chegar a 25 e vai ter mais 30, 40 alunos que vão ter a mesma crise. E tipo assim, entender que isso não é um pecado, né? Essa questão do abalo emocional mediante talvez um não. E também é não tornar, às vezes, um não que tu recebe aqui algo factível. Tipo assim, cara, eu sou envolvido com música, eu lidero louvor há anos. Sim. Aqui aconteceu de que não foi. Talvez por N fatores. Às vezes, até mesmo, tipo assim, o cara é excelente, mas por alguma razão a pessoa que tava ali, tipo assim, cara, eu tô com a impressão do Senhor de que esse semestre era pra esse cara repousar. E nasce um processo. E às vezes um processo tanto de aprovação, de tipo assim, cara, quem eu sou? Porque a vida inteira as pessoas falam que eu sou porque eu faço bem. E aqui eu não sou mais. Eu sou só mais um? E a crise também, tipo assim, agora que eu não faço, e agora? Faço o quê? Como é que Deus me aceita? Porque agora eu não tenho mais uma bela música pra entregar pra Ele. Sim. Agora eu não tenho um bom set list pra entregar pra Ele. Agora eu não tenho como chegar ali no ápice do momento de louvor, ver a igreja lá quebrantada e falar tipo assim, pega aí, Deus. Nossa, mano, isso é muito louco, porque quando a gente que tá acostumado a fazer tudo na igreja, a gente vai pra um lugar... Isso é uma coisa que a gente vê muito aqui no nosso contexto, né? Pessoas que vêm de fora, de todo lugar do Brasil. Pessoas que são, nas suas igrejas, são engrenagens importantes. Elas estão, tipo assim, botando alguém pra segurar as escalas lá pra elas estarem aqui, às vezes, sei lá, por uma semana, por um fim de semana, por 5 meses, enfim, fazendo uma escola. E elas vêm pra cá e elas voltam parece que para um marco zero, assim, de tipo, vou aprender. E então isso envolve muito também como a expectativa da pessoa tá, de tipo assim, não, eu quero chegar lá e eu quero ser reconhecida, e eu acho que o desejo de ser reconhecido não é um pecado. Até a página 2, assim, no sentido de como o não das pessoas ou como o não reconhecimento vai me afetar emocionalmente. Vai acabar comigo, vai destruir o meu processo, vai destruir minha vida. E aí a gente começa a olhar pra dentro e pensar assim, cara, realmente, acho que a aprovação das pessoas estava num lugar diferente do saudável, do que deveria estar, né? Eu lembro de uma vez na minha antiga igreja que eu falo hoje, eu estava conversando com uma amiga esses dias, que é um privilégio, mas na época eu não diria isso, obviamente, assim. Eu servia em muitas áreas, assim, na igreja. E aí eu servi por muito tempo no louvor também, e teve um dia que foi a primeira vez que eu tomei a decisão de que eu ia parar. Só que para eu chegar nesse ponto e admitir para mim mesma que eu não estava fazendo aquilo com o coração em Deus, mas eu estava fazendo só cumprindo escala, mais uma vez após vez, e eu tava com um olhar de arrogância em relação à igreja, me sentindo mais especial e as pessoas menos especiais. Eu tomei uma decisão e fui comunicar ao meu pastor. E foi épico, assim, essa conversa, porque ele ficou assustado com a minha decisão. Falou, não, que isso, irmã? Como assim? Ficou assim, indignado comigo. E eu falei assim, não, pastor, sério, eu preciso. Tipo, não é um pedido. E isso é uma outra coisa também que a gente mistifica muito, assim. Mistifica, acho que é essa palavra. A gente torna muito místico. É uma coisa, o mistifica pode ser o que você quiser também.
A gente torna isso muito místico, que é dizer não pro pastor. Como assim eu vou dizer não pro pastor? Como assim eu vou rejeitar uma função? Como assim eu vou rejeitar uma escala? Como assim? E aí, eu falo que foi um privilégio porque eu tive conversas muito importantes. Eu estive aqui em Floripa, ainda não morava aqui, e tomei café com pessoas muito pontuais, que foram Caio e a Ellen. E eles me acolheram, assim, no lugar que eu estava, assim, de entender a importância desse momento de parar para eu entender que aquilo que eu fazia não era quem eu era. E quando eu parei, eu tive esse sentimento de, tipo assim, agora eu sou quem? Agora eu sirvo para quê? Se eu não sirvo cantando. E eu lembro muito de Deus tratar comigo esse lugar de identidade de filha, assim. E essa é uma oração, inclusive, que eu gosto muito de fazer, porque antes de eu fazer, antes de eu servir bem, antes de eu estar inserida em 7 ministérios na igreja, eu sou filha de Deus. E o servir, então, passa a ser uma consequência de resposta em gratidão por quem Deus é e pelo que Ele fez. Que também são coisas diferentes, né? Quem Deus é e o que Ele fez. Mas o que Ele faz por nós como sendo consequência de quem Ele é. E a nossa vida também se resume na mesma coisa, assim. É profundo pensar. Eu digo hoje que é um privilégio, mas eu não tinha essa visão antes. Eu fiquei muito em crise, assim. Muito em crise. Mas hoje eu sou muito grata por esse tempo, assim. Por ter podido também fazer essa escolha. Porque tem muitas pessoas na realidade da igreja brasileira que não têm a opção de não servir. Não tem a opção de não estarem envolvidos, assim. Porque já se envolveram tanto, já disseram tanto sim, que aí a engrenagem começa a funcionar a partir delas, né? Aí vai parar pra ver. Vira o pulmão da igreja. Exatamente. Aí já tá num lugar errado, já tá num lugar não saudável. Porque aí você não tem nem esse tempo de poder refletir sobre quem você é, sobre o que Deus está depositando no seu coração, o que Deus está fazendo. Hoje, por exemplo, o meu envolvimento na igreja é totalmente diferente do meu envolvimento há muitos anos atrás, alguns anos atrás, quando eu estava na minha antiga igreja. Só que eu tenho uma consciência muito clara de quem Deus é em mim, quem eu sou para Ele, a ponto de não me sentir menos amada, sabe? Menos vista por Deus. Só que esse é um ponto muito importante também. Isso não é uma constante para mim. Isso não é todos os dias cheguei nesse lugar e tô tranquila. Não, claro que não. Então, assim, esse é um lugar que a gente vai sempre precisar retornar. E aí eu volto lá naquela aula, naquela ministração sobre humildade, porque eu me lembrei da simplicidade das coisas, de canções que a gente canta tantas vezes, que falam sobre a simplicidade do evangelho. De voltar ao lugar da essência, de voltar ao lugar do primeiro amor, de voltar aos princípios, àquilo que de fato importa, aquilo que é a coisa mais preciosa, que é a presença de Deus. Eu lembrei até aquela música da Laura Sogueles. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. É tipo, eu tô voltando para onde eu preciso voltar. E ter essa clareza assim de, Deus, eu sei que meu coração vai se perder. Eu sei que o meu coração ele vai olhar para o meu irmão um dia e vai pensar assim, poxa, eu queria tanto cantar como ele, assim, queria ter tanta mais tranquilidade. Eu na minha ansiedade falando assim, nossa, eu queria ser tão mais tranquila que nem aquele irmão, sabe? Mas reconhecer esse lugar de tipo assim, eu vou voltar para cá e viver esse lado da humildade também de voltar para Deus, pedir perdão por não reconhecer. Eu lembro muito de Essência da Adoração, que a gente canta também, quando as luzes se apagam, quando ninguém tá vendo, quando não tem mais performance, quando a música silencia, para onde meu coração tá inclinado, sabe? E a essência é Cristo. Não tem... tipo assim, eu tenho uma parada que eu tento sempre pensar, tipo assim, pensar no fim do dia. Então, por exemplo, você pode ter um dia recheado de afirmações alheias. Você pode ter um dia que, às vezes, uma música que você fez tocou em algum lugar, alguém elogiou. Enfim, que você teve ou 1001 coisas positivas ou você teve 1001 coisas negativas. No fim das contas, no final do dia você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e o que vai te restar é você e Deus. Uhum. Não vai ser você e a pessoa que te elogiou.
não vai ser você e a pessoa que te insultou. E nessa hora que não tem nenhuma voz a não ser, tipo, a voz do Senhor, o quanto que essa voz basta, né? Eu lembro que em alguns diálogos que eu tive com alguns amigos meus, sobre essa crise mesmo, tipo assim, de tá tão envolvido que no momento que bate um, tipo assim, cara, e agora? Tipo assim, é muito comum de associar o fazer com fruto. Tipo assim, cara, eu não tenho mais fruto pra entregar pro Senhor. Só tipo assim, calma, varão. Calma. Pera aí. Calma aí. Abre aí a tua Bíblia, vamos ver o que de fato é fruto. Porque até associar essa questão do cantar, do pregar, do orar, tudo isso ser associado com frutos nesses momentos a qual, tipo assim, ou que Deus para, ou que você entende do Senhor de dar uma pausa, nesse intervalo de tempo em que você está parado, a nossa incapacidade de saber, tipo assim, descansar e saber que ainda no descanso o Senhor também nos ama. Que o Senhor não nos ama mediante aquilo que nós fazemos. Até porque, se Deus nos amasse a partir daquilo que nós fazemos, lascou. Que não teria como nós ser amados nunca. Porque não tem nada que a gente consiga produzir que supere o sacrifício de Jesus na cruz. Então, tipo assim, tu pode fazer escala de segunda a segunda. Tu pode estar todo domingo na sua igreja, todo sexta e sábado, ministrando pelo mundo, convertendo 100 pessoas para Jesus por dia, ainda, tipo, não é o suficiente. E Jesus, ele não te afirma, ele não te aprova, ele não te chama de filho mediante essas coisas, né? Mas simplesmente porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu lembro da minha crise no Fascinação, de me deparar, tipo assim, com a graça. O quanto que eu rejeitava a graça apresentando obras no lugar. Eu lembro que no meu lédico final, eu falava que a sensação que eu tinha era que eu tava sendo como Adão, só que as minhas roupas de esqueci. Qual que é a planta que Adão se vestiu mesmo? Ah, não sei. Enfim, figueira. A figueira. Enfim, gente, vocês sabem, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Bota o versículo na edição. Que tipo assim, que eu via que eu tava sendo como Adão, só que eu tava me vestindo com as minhas obras. E tipo assim, o Senhor tá vindo, o Senhor tem buscado relacionamento, mas tipo assim, caraca, notei que eu tô nu, notei que eu não tenho o que entregar. E o quanto que eu me vestia com calma, Deus, olha, eu sei que você tá vindo, eu sei que a sua graça alcança todo mundo, mas até que eu não preciso tanto dela, porque olha o que eu fiz, olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu fiz. E aí quando eu parei, e na minha pausa não, quando eu fui parado pelo Senhor, eu encontrei mais ainda do amor dele, do tipo assim, cara, eu não tô tendo absolutamente nada pra te oferecer agora, e por que de acha você continua me amando? E nesse mesmo período, eu comecei a meditar bastante em, se não me engano, 1 Pedro, quando fala que o Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, tipo assim, cara, o Senhor já sabia que com aquela idade, naquele contexto, eu iria me deparar com aquela crise. E o Senhor sabe que daqui a 2, 3 anos eu vou me deparar com uma crise. E crise após crise eu vou ver o quanto que eu ainda preciso amadurecer no Senhor. Sim. E o quanto que, tipo assim, cara, em meio a isso tudo, o Senhor me ama. O quanto que ele vê o final da jornada e não, tipo, só aquele momento isolado da sua crise, né? Parar pra olhar pra vida de Davi. Péssimo pai, péssimo marido, péssimo tudo. Mas o fato dele todas as vezes voltar, né? Pro lugar de quebrantamento, ter terminado a sua história sendo considerado um homem segundo o coração de Deus. Sim. É bizarro, vai muito além da nossa capacidade de raciocinar e entender qual é a forma de Deus de pensar. É bizarro. E você percebe como que isso é profundo. Isso é um movimento profundo, cara. Não é... A gente brinca muito, né, na igreja. A gente faz piadinha, a gente faz piadinha com o outro. Mas, cara, o quanto que isso mexe com a gente... E, assim, posso alugar um triplex na sua cabeça? Mais um? O que é mais um triplex? Isso tem muito a ver. Isso tem muito a ver com a sua criação. Tipo assim, a forma como eu fui criado. Sabe aquela fala famosa de adultos para crianças? Se você não sorrir pra foto, você não vai ganhar um chocolate.
E a criança tá lá sorrindo pra foto. Ela não queria tirar foto, ela não queria sorrir. A gente aprende que pra gente ter o que a gente quer, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o que a gente não quer. A gente precisa performar. A gente precisa fingir. A gente precisa fingir que tá feliz. A gente precisa fingir que a gente quer uma coisa. Se você não abraçar a fulaninha, se você não abraçar o tio, se você não abraçar a tia, você vai ficar de castigo, você vai apanhar. E a punição de não fazer. E aí a gente cresce, vira adulto que acha que Deus é esse Deus punitivo. De que se a gente não estiver fazendo, se a gente não tiver... Não, Deus, mas eu tenho aqui, eu tenho músculos, eu tenho vigor, eu tenho energia. Tá, você capenga no final de uma escala, cansado porque você nem teve tempo de resolver um conflito com o seu parceiro de casa, com o seu parceiro de vida. Mas você tava lá fazendo em nome de, achando que você vai receber alguma recompensa por causa disso. Isso tá muito na forma como a gente culturalmente é criado aqui no Brasil. Muito. Caraca, por isso que isso é questão de terapia. Essa vida da terapia, eis a grande questão, então, a pergunta de ouro. Crente fazer terapia é do demônio ou não é do demônio? Não é, gente. Mas como assim, Psico Isadora Valente? Qual que é o nome da sigla mesmo, do psicólogo? É CRP? CRP. Como assim, Psico Isadora Valente, do CRP? As minhas crises emocionais, elas não são frutos somente de falta de oração, de demonização e de que eu sou uma peça de futilidade. Cara, antes de ter qualquer título religioso, rótulo ou qualquer coisa ou função na nossa vida, a gente é ser humano. E isso envolve diretamente as nossas emoções, a forma como a gente existe, a forma como a gente vive e como a gente aprende a fazer isso. Emoções essas que Deus criou, né? Emoções essas que Deus criou, exatamente. E a terapia é essa ferramenta que ajuda a gente a entender que eu posso ser crente, mas eu ainda preciso aprender a estabelecer limites. Eu posso ser crente e ainda precisar elaborar um luto. Eu posso ser crente e eu ainda posso precisar compreender a dimensão de um trauma. Eu posso ser crente e ainda precisar conversar sobre aquilo que mexe com as minhas emoções. Isso, uma coisa não anula a outra. Ser espiritual é mais uma das nossas dimensões, como um ser social, como um ser emocional, sabe? Tipo assim, todas as nossas dimensões de existência envolvem a necessidade da gente aprender sobre. Eu acho que entender que ser crente não me torna melhor que um outro ser humano é um princípio tão fundamental de humildade que a gente aprende com Jesus, assim, sabe? Porque o próprio Jesus, ele não se apegou ao fato de que ele era Deus. E ele se fez carne e foi a mais baixa posição por amor. Quer humildade maior que essa, assim? Quem somos nós? Já diria Douglas Gonçalves. Quem somos nós para achar que a gente dá conta de tudo? Quem somos nós para achar que o nosso preconceito, porque eu acho que isso é um preconceito mesmo, assim, de eu sou crente, por isso sou superior, eu sou crente e por isso Deus vai dar conta disso pra mim, sendo que Deus depositou emoções na gente, Deus criou a gente dessa forma. Se não fosse pra sentir, o próprio Deus não faria isso, o próprio Deus não colocaria emoções na gente. Então, assim, aprender a dar nomes pras emoções e parar de demonizar elas, achar que elas são o problema da nossa existência, quando na verdade é a falta de limite, quando na verdade é a falta de comunicação, quando na verdade é a falta de humildade para reconhecer as nossas limitações, a gente vai chegar muito mais longe, assim, quando a gente tiver essa compreensão. Como é que tu vê a questão, por exemplo, quando tu olha para o salmista, né, em Dilemas da Alma dele, que ou em bater crise emocional também eram salmistas, né? Certamente. Melancólicos todos, assim. a postura dele olhar para a própria alma e falar, tipo assim, aquieta, acalma, desacelera. É esse diálogo interno, cara. É esse lugar de autoconhecimento, de tipo assim, ei, alma, você tem um Deus, calma aí. Deus é superior a essas coisas.
E entender a dimensão disso também, assim. Porque quando a gente dá nome para as nossas emoções, por exemplo, é mais fácil eu lidar com a água que está dentro de um copo do que de eu lidar com a água que está no mar. Eu preciso entender qual é a dimensão das coisas para eu conseguir entender o que eu vou fazer com elas. Sabe aquele versículo famoso que a gente gosta? Que é: guarda o seu coração porque dele procedem as saídas da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu não vou saber aonde guardar o meu coração se eu não sei o que tem nele. Eu não vou saber se eu devo colocar meu coração numa gaiola ou se eu devo colocar meu coração num baú, numa caixa, se eu não conheço o que tem no meu coração. Se eu não tenho clareza sobre o que está se passando no meu coração. Então, acho que essa perspectiva livra a gente de muitas arrogâncias, de muito autodesprezo também. Porque aí a gente fala assim: não, isso é besteira, porque tem um... E tem de fato, Deus é maior. Mas isso aqui não é pequeno. Deus é maior, a gente tem essa certeza. Mas Deus é maior em relação a quê? E aquilo que a gente vai fazer passa a ter muito mais sentido. Tipo assim, o pão que eu vou comer hoje aqui com você na mesa, ele passa a ser muito mais precioso pra mim, porque eu sei o valor que ele tem. Porque eu sei o quanto custou pra esse pão estar aqui nessa mesa, sabe? Acho que é isso. Gente, essa mulher, ela é uma pérola. Minha amiga tá aqui emocionada, parece. Então dá pra se chegar à conclusão de que, se nós estivéssemos diante do Senhor e perguntássemos a Ele: Deus, é pecado eu fazer terapia? Deus não nos condenaria ao inferno se nos consultássemos. Principalmente se for com a psico estudando valendo. É uma sacanagem. Ok, ele falou pra gente separar um momento no final pra eu falar do meu trabalho. Coloca meu arroba ali. Solta o véu agora, gente. Ó, depois de vocês terem escutado tantas pérolas, não vou falar pepita, porque vai que não é pepita. Isso, velho. Tantas pérolas que esta mulher falou. Vocês têm a oportunidade agora de conhecer um pouco mais do trabalho dela, do arroba dela. E se você ouviu isso aí, você tá agora com um ranho encostando na boca de tanto que você tá chorando, tu achar isso aí agora. Gente, hoje eu trabalho especificamente com mulheres, tanto na clínica quanto nos outros projetos que eu tô desenvolvendo. Eu compartilho tudo ali no Instagram, @psiisavalente, né? E eu tenho acompanhado muitas mulheres e eu vejo o meu trabalho, inclusive, como parte dessa missão, assim, que Deus me concedeu de poder acolher pessoas na sua jornada na direção de Cristo, assim, e ajudar a ter mais clareza, assim, nessa jornada. Então, eu tenho desenvolvido projetos como e-books, clubes do livro, grupos terapêuticos. Eu escrevi o e-book Não Sei Se Quero Fazer Terapia, que é pra galera que ainda... sabe, pensa sobre assistir esse podcast, mas está na dúvida ainda. Eu também desenvolvi um projeto especial para noivas, porque passar por essa jornada assim, de transição entre o primeiro sim para casar e o sim do estou casando agora oficialmente é um processo realmente muito complexo. E eu tenho percebido que, eu acho que ao longo dos anos, né, nesse meu trabalho, eu percebo que as pessoas passam por transições. Então, essa acaba que tem sido a minha mensagem, assim. Olhar para esse meio do caminho, para esse lugar do já, mas ainda não. Esse lugar do estou buscando Deus, mas ainda não cheguei lá. Eu fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Como isso é complexo e como no meio do caminho a gente encontra muitas emoções que geram confusão e bastante sofrimento, assim. Então, acho que meu lugar hoje, nessa temporada da minha vida, tem sido abraçar esse processo. E aí, graças a Deus, os atendimentos na clínica estão indo muito bem. Então, por isso, eu tenho sentido a necessidade de expandir, assim, e compartilhar como esses grupos de leitura, o grupo terapêutico. Eu vou lançar uma nova turma do meu grupo terapêutico Despertar das Estações, que eu acho que reúne tudo de um pouco do que eu acredito, desde o universo da Disney até o processo de estar amadurecendo assim para algo maior.
que é nada mais, nada menos do que uma imersão nas 4 estações e aprender a enxergar isso com o olhar do autoconhecimento, assim. Porque às vezes a gente quer viver uma estação que a gente não está vivendo, ou a gente acha que está em um lugar, mas a gente está em outro. Então, assim, é uma busca por clareza, assim mesmo, de aonde eu tô, o que eu faço agora, o que eu faço com isso que está aqui diante de mim. Acho que é isso. Amém. Gratidão, minha amiga. Gente, se vocês gostaram de ouvir Isadora Valente, como falou, siga o arroba dela. Lá tem bastante conteúdo, né? Do Instagram de psíquico. Eu nem sou mulher, mas eu sigo e fico vendo de conteúdo. Eu acho isso muito legal, inclusive, tá? De verdade. Eu fico assim, até porque um dia eu vou casar e é bom eu né? Realmente. Tem uma... Nossa, você foi visionário agora, realmente. Porque, assim, mulheres são complexas, meu amigo. De verdade. Tá bom, né? Tá bom. Então siga o psíquico com Isadora Valente. Mas, gente, esse foi o vídeo. É uma nova proposta aqui. Espero que aconteça mais. Queria deixar também que a gente consiga trazer a Isadora aqui de novo, né? Porque não falta coisa para essa mulher liberar aqui. Nos estudos que nós temos no time de sala de oração, eu adoro quando ela abre a boca pra falar. Teve um dia, tipo assim, é sempre uma pessoa específica que dá o estudo. É Ellen. E aí teve um dia que ela não pôde ir, foi uma outra pessoa dar estudo. E aí, justamente o psicólogo que nós entramos, tinha uma questão emocional. Nossa. Aí eu só olho pro lado, tá só Isadora assim, com a mãozinha levantada, e eu falo assim, agora vem. Ai, cara, aqui quando fala de ansiedade... Aí tem muitas camadas. Eu acho que isso dá um outro vídeo, assim, ó, de verdade. Então já temos uma próxima aí, ó, gravação. Mas, gente, é isso. Gente, coloquem nos comentários temas para os próximos vídeos, pessoas para o RJ trazer, coisas que a gente pode conversar aqui. Façam perguntas, comentem se vocês gostaram. Vai que eu trago alguém e Isadora seja host também. É verdade, ó. Pode ser. Eu topo. Muito obrigada pelo convite, meu amigo. Tamo junto. Gente, é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí e curta. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.